Boa noite. Boa noite. Uma esperança no tratamento para o coronavírus. Pesquisas iniciais apontam que a substância cloroquina pode curar a Covid-19. A doença matou mais 2 pessoas no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. E o número total de mortos pelo coronavírus no Brasil subiu para 7. E você vai ver também. O governo anuncia que vai pagar 1/4 do salário de trabalhadores que tiverem a jornada reduzida por causa do novo coronavírus. O Brasil fecha as fronteiras terrestres com os vizinhos da América do Sul por 15 dias. Prefeituras no litoral de São Paulo anunciam medidas rígidas para combater a pandemia. Os turistas terão que deixar os hotéis e as praias serão fechadas. A Itália ultrapassa a China e se torna o país com o maior número de mortos pelo coronavírus no mundo. E agora, o que aparentemente é a melhor notícia contra o coronavírus até agora. Cloroquina, um remédio que é usado para o tratamento da malária, pode ajudar no combate ao vírus. Há um estudo que não é conclusivo, mas que já foi publicado em uma revista científica francesa. E aqui no Brasil, um laboratório anunciou que está pronto para disponibilizar milhares de doses do medicamento. A Sanofi, uma das maiores farmacêuticas do mundo, afirma que o medicamento oferecido já poderia tratar 300 mil pacientes e potencialmente até milhões. A pesquisa foi feita em Marsella, no sul da França, em 24 pacientes com Covid-19. 6 dias após terem começado a tomar o antimalárico, o vírus tinha desaparecido em 75% deles. O professor Didier Raoult, especialista em doenças infecciosas, está entre os médicos que acompanharam os resultados. Talvez o tratamento dessa infecção seja o mais simples e o mais barato de todas as infecções virais. Essa substância ela atua como anti-inflamatório, fazendo com que os pulmões sejam liberados mais ar, né? Então a pessoa consegue respirar muito mais rápido, ou seja, ele atua como um descongestionante também. O resultado é promissor, mas ainda precisa ser comprovado cientificamente, como adverte o presidente da Sanofi na França. Não é um remédio milagroso, é um estado ainda preliminar. É um medicamento que há benefícios e riscos e devemos levar isso a sério. Para isso, o ministro da Saúde da França anunciou que novos testes serão feitos. Eu tive conhecimento dos testes clínicos e dei a autorização para um teste mais amplo com outras equipes que se iniciarão em breve. Especialistas pedem prudência enquanto novas pesquisas são desenvolvidas. O uso da cloroquina para tratar o coronavírus ainda está em testes, para avaliar como ela funciona e em que dose deve ser administrada. Testes que devem ganhar agilidade, uma vez que o vírus se dissemina rapidamente. Mas não dá para negar que o desempenho do medicamento nos pacientes franceses é um sinal de esperança em meio ao caos que a doença está provocando. Um alívio. É o que todo mundo está esperando, né? Todo mundo está aguardando isso daí. Fantástica. Muitas pessoas estão precisando hoje desse antídoto, né? E na China, um primeiro estudo foi realizado e os resultados também foram animadores, como explica o repórter da Rede TV em Macau, Marcelo Espíndola. 3 pesquisadores testaram a eficiência da cloroquina em hospitais de Pequim, Xangai e Wuhan, berço da pandemia. Os médicos acompanharam mais de 100 pacientes com Covid-19. Os resultados demonstram que o antimalárico foi mais eficaz nesses pacientes do que no grupo que recebeu outros medicamentos. O remédio melhora o funcionamento dos pulmões e ajuda a conter a evolução da pneumonia, um dos quadros mais severos da doença. De acordo com os pesquisadores, um tratamento de 500 miligramas de cloroquina por dia durante 10 dias seria o suficiente para eliminar o vírus. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pediu para a agência sanitária do país aprovar um remédio contra a malária com potencial para tratar a Covid-19. Os detalhes com o correspondente da Rede TV na América do Norte, Fábio Borges. A ordem de Donald Trump foi dada ao chefe da FDA, o órgão que regulamenta alimentos e remédios nos Estados Unidos. O Dr. Stephen Hahn, no entanto, disse que é preciso ter cautela antes da liberação de qualquer medicamento. A FDA tem responsabilidade diante do povo americano de garantir que os produtos sejam seguros e eficazes.
O chefe da FDA explicou ainda que já estão sendo testados diferentes potenciais tratamentos para a Covid-19. Um deles é a cloroquina, um medicamento usado para tratar a malária. Outro é o Remdesivir, um antiviral experimental. Não há uma data definida para a liberação dessas drogas para o uso contra o coronavírus. As estatísticas sobre a Covid-19 são muito preocupantes, inclusive para os jovens. De acordo com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, 20% das internações hospitalares no país, por causa do coronavírus, aconteceram com pacientes entre 20 e 44 anos. Já os idosos são os mais vulneráveis. 80% de todas as mortes no país relacionadas à Covid-19 ocorreram em pessoas com mais de 65 anos. Outro estudo, realizado por universidades americanas, incluindo uma faculdade daqui de Los Angeles, constatou que o novo coronavírus pode permanecer infeccioso em gotículas no ar por até 3 horas e em algumas superfícies por até 3 dias. O tempo de sobrevivência do vírus é maior sobre materiais como plástico e aço inoxidável. Dura até 72 horas. Já no papelão, vive por cerca de 24 horas. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Em um comunicado, a Sanofi, o laboratório produtor, diz que está comprometido em fazer todos os esforços possíveis para ajudar o mundo a combater o surto de coronavírus. Mas até o momento, os dados clínicos são insuficientes para tirar conclusões finais sobre a eficácia ou a segurança clínica da cloroquina no tratamento da Covid-19. Esses resultados preliminares do estudo piloto francês e independente ainda requerem análises adicionais. A Sanofi disse que apoia qualquer pesquisa clínica que tenha sido ou que seja autorizada e validada pelas autoridades de saúde. E aqui no Brasil, numa entrevista coletiva agora no fim da tarde, o Ministério da Saúde afirmou que estudos iniciais demonstram que o uso da cloroquina pode ser promissor. Além disso, destacou que laboratórios públicos brasileiros já produzem o medicamento em grande escala. Os dados são promissores. Existe uma plausibilidade biológica de que esse mecanismo de ação faça sentido, só que os estudos ainda são estudos insuficientes. São estudos in vitro, quer dizer, alguns não foram feitos em pacientes, foram testes de bancada. Os estudos feitos com pacientes, tem um estudo que foi publicado agora aqui na mídia social, com 20 pacientes. Então, nós temos que ter cautela. Esse que eu estou comentando de 20 pacientes, um estudo com um desenho que a gente chama de desenho aberto, que não é randomizado, quer dizer, não tem os critérios metodológicos necessários para estabelecer relação de nexo causal. Então, isso sinaliza um medicamento que promissor, mas que tem que ser testado em estudos mais bem elaborados, que inclusive estão em curso. A própria Organização Mundial de Saúde vai fazer um estudo multicêntrico com alguns medicamentos que são promissores, inclusive essa classe terapêutica da cloroquina e hidroxicloroquina, para testar efetivamente, para que a gente possa depois recomendar em protocolos clínicos terapêuticos. O Ministério da Saúde tem uma condição de produção desse medicamento muito grande. Hoje, esse medicamento já é disponibilizado pelo Ministério da Saúde através do componente estratégico da assistência farmacêutica. Nós temos laboratórios públicos oficiais que fabricam esse medicamento. Então, nós temos hoje um potencial, se porventura esses estudos mostrarem esse tipo de benefício, de prover esse tratamento para a população. O Ministério da Saúde atualizou hoje os números do novo coronavírus no Brasil. Somando todos os registros, são 621 casos confirmados no país. A região sudeste tem mais da metade, 391 pessoas infectadas pela Covid-19. 7 pessoas morreram, 2 no Rio de Janeiro e 5 em São Paulo. A última delas confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. E o governo de São Paulo anunciou hoje uma série de medidas para combater a propagação do coronavírus no estado. Entre essas medidas está a suspensão da cobrança da conta de água para as famílias de baixa renda.
O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, recomendou que igrejas e templos evitem missas, cultos e aglomerações. Também foram anunciadas a antecipação das férias dos professores da rede estadual e a suspensão da cobrança da tarifa de água para 506 mil famílias. São as famílias de menor renda, são as famílias mais prejudicadas pela crise econômica e são aquelas que pagam a tarifa social, a tarifa especial. Essa tarifa não será cobrada a partir do dia 1º de abril, pelo período de 90 dias. O governador também anunciou suspensão por 90 dias de protestos da dívida ativa de pessoas físicas e jurídicas e informou que os supermercados de São Paulo vão vender álcool em gel a preço de custo. Vale a partir do dia 23 de março. Portanto, o álcool gel em qualquer embalagem nos supermercados em todo o estado de São Paulo será vendido com margem zero. Isso certamente vai impor uma redução no preço do custo do álcool gel. Rio de Janeiro confirmou hoje 2 mortes causadas pelo coronavírus. Um homem de 69 anos em Niterói e uma mulher de 63 anos em Miguel Pereira. O paciente de 69 anos estava internado neste hospital particular em Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele era diabético e hipertenso. O homem apresentou febre, tosse e dor muscular no último dia 11. A vítima teve contato com um caso confirmado que veio do exterior. No fim da tarde, foi divulgado o resultado positivo da contraprova. Outra morte foi confirmada em Miguel Pereira, no sul do estado. Uma mulher de 63 anos que tinha diabetes e hipertensão. Ela era empregada doméstica e teve contato com a patroa que esteve na Itália e testou positivo para a Covid-19. A vítima apresentou os primeiros sintomas no domingo e também morreu nesta terça-feira. Apesar do calor, hoje as praias de Niterói amanheceram vazias. Um decreto publicado no Diário Oficial proíbe o acesso. Na praia de Caraí, uma das mais movimentadas, guardas municipais orientam as pessoas e garantem que o bloqueio seja respeitado. A circulação no calçadão também está proibida. Em princípio, a população está sendo conscientizada, mas a possibilidade de punição não está descartada. Num segundo momento, existe a previsão no Código Penal de crime em razão do descumprimento dessa determinação. É infração de medida sanitária preventiva. A pena é de detenção de 1 ano e multa. Os pontos turísticos de Niterói também estão interditados. No Rio de Janeiro, as praças estão fechadas. O prefeito Marcelo Crivella anunciou novas medidas para combater o novo coronavírus. Entre elas, a fiscalização dos ônibus para evitar que eles circulem lotados. Além disso, Crivella reforçou o pedido para que pessoas com sintomas leves façam isolamento em casa. O teste é muito importante, mas nós não temos teste hoje para todas as pessoas. É para controle estatístico da epidemia. Mas a pessoa precisa, repito, ser prudente. Se ela tem os sintomas, assuma que está com a doença e se cuide. E não passe a doença para os outros. Crivella também disse que as Forças Armadas estão preparadas para montar um hospital de campanha em um centro de eventos da Zona Oeste em até 24 horas, quando 70% dos leitos da rede municipal estiverem ocupados. A Assembleia Legislativa do Rio vai destinar R$100 milhões do orçamento anual da Casa para a Secretaria Estadual de Saúde dividir entre os 92 municípios. Cada um irá receber pouco mais de R$1 milhão para aplicar em medidas de prevenção à Covid-19. Ontem, as bandeiras dos 150 países que lutam contra o novo coronavírus iluminaram o Cristo Redentor. E a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro suspendeu as visitas de idosos acima de 60 anos e também de menores de 12 anos a pacientes internados nos hospitais da rede pública. Além disso, profissionais da saúde iniciaram uma campanha nas redes sociais para incentivar que as pessoas com sintomas leves de gripe fiquem em casa. A Prefeitura também disponibilizou 250 ônibus escolares para transportar profissionais de saúde no deslocamento para as unidades e chamou 280 profissionais concursados para ajudar no enfrentamento da Covid-19.
também para ajudar no combate ao coronavírus, a Defesa Civil do Rio de Janeiro está acionando sirenes que foram instaladas em 103 comunidades da cidade. O alerta é para que a população tenha consciência e evite sair de casa. Combata coronavírus. Por favor, evite sair. A mensagem de prevenção será tocada por 1 minuto, 3 vezes ao dia, em 103 comunidades cariocas. Combata coronavírus. Por favor, evite sair. Na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, 9 prefeituras anunciaram medidas de restrição para conter o avanço do coronavírus. Os prefeitos determinaram o fechamento de shopping centers, academias, casas noturnas e igrejas a partir de sexta-feira. Serviços essenciais, como supermercados e farmácias, permanecerão abertos. Foi determinado que ninguém mais entra nos hotéis, pousadas e similares na Baixada Santista a partir de hoje. E todas as atividades nesses locais devem ser suspensas a partir de segunda-feira, com o objetivo de desestimular o uso turístico da região. Em Guarujá, banhistas que estavam na praia foram surpreendidos por um carro de som que pedia para que eles voltassem para casa. Senhores e senhoras banhistas, evite aglomeração nas praias, por favor. Para sua segurança, dos seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. Todas as medidas têm por objetivo conter o avanço do coronavírus. Boa noite. O mundo e o Brasil estão vivendo um pesadelo. A ira de um vírus apossou-se do presente e do futuro da humanidade. Trata-se de um inimigo desconhecido que estamos enfrentando na escuridão. Por enquanto, pouco ou nada se sabe sobre o novo coronavírus, nem quando esse pesadelo vai terminar. Mas se sabe que muita gente ficará pelo caminho, especialmente aqueles que ousaram desafiar a doença. Os prejuízos políticos e econômicos ainda não foram previstos, muito menos contabilizados. Esse mal mata e também tem condições de mudar o eixo de poder em qualquer parte deste pequeno planeta. Um descuido e pode ser uma viagem sem volta. A nós aqui embaixo resta torcer para que o pesadelo passe logo. Daí a necessidade de união interna e com outros países, de crermos na ciência e não em falsos profetas. O Brasil é um país com grande potencial de desenvolvimento e ninguém tem o direito de travar disputas políticas mesquinhas enquanto a população é brutalizada. Não poderíamos ficar sem os comentários do nosso querido âncora Boris Casoy. Enquanto durar a quarentena, ele vai fazer os comentários gravados. E o álcool em gel virou um item raro nas prateleiras, até as unidades de saúde estão reclamando da falta do produto. Mas os especialistas dizem que é lavando as mãos com água e sabão a maneira mais eficaz de evitar as contaminações. Com a chegada do novo coronavírus ao país, cenas como esta viraram rotina. Mercados lotados e clientes brigando por álcool em gel. Eu vou chamar a polícia, você não vai botar. O produto desapareceu das prateleiras dos mercados e das farmácias e passou até a ser roubado em estabelecimentos públicos, como mostra este vídeo. A dona de uma farmácia em Cascavel, litoral do Ceará, foi presa por aumentar o preço do produto de R$ 1,99 para R$ 11,99. Atitudes como essa são consideradas prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. O Procon de Fortaleza recebeu mais de 150 denúncias de abuso de preço do álcool em gel. Pelo menos 40 estabelecimentos foram notificados. Hoje, em uma farmácia no centro de Fortaleza, foram apreendidos 16 frascos de álcool etílico, cuja venda é restrita no Brasil. O álcool em gel e outros itens de higiene também começam a faltar nas unidades de saúde. Aqui em Fortaleza, o Sindicato dos Médicos recebe por dia mais de 20 denúncias de profissionais que relatam a escassez dos produtos. A situação é mais grave nas UPAs da periferia.
Mas o álcool em gel pode e deve ser substituído por água e sabão, com a mesma eficiência. Onde tiver água e sabão, você pode ficar lavando, é até melhor. Se você não tiver como utilizar água e sabão, o álcool mesmo líquido também você pode utilizar, esfregando. Lembrando que é importante o tempo de fricção, tem que ficar bastante tempo friccionando as mãos. Água e sabão, muito melhor. Em nota, a Secretaria de Saúde do Ceará informou que o governo já providenciou a compra de mais 100 mil máscaras e 400 mil litros de álcool para as unidades de saúde. Moradores da região metropolitana do Recife vivem um dilema que outros brasileiros de outras regiões também vivem. Como lavar bem as mãos para evitar o coronavírus se a água não chega às torneiras? Vamos ver na reportagem de Caroline Fernandes. Em meio à epidemia do novo coronavírus, a primeira recomendação é lavar bem as mãos com água e sabão. Mas como fazer isso se várias comunidades da região metropolitana do Recife convivem há anos com a falta d'água? Nesta rua, no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, por exemplo, são 2 dias com água e 15 sem. E quando ela chega é assim, bem fraquinha. Para manter a casa, essa família recorre a uma prática muito comum: armazenar água em reservatórios como esses aqui. Mas isso pode trazer outros problemas, como o Aedes aegypti, mosquito que transmite a zika, a dengue e a chikungunya. Na casa de seu Misael, a água é guardada em panelas e garrafas PET. A maior parte é para fazer comida. Assim, não sobra muita coisa para seguir as normas de higienização. A companhia raciona as águas e a gente fica sem poder fazer isso. Na barbearia do Walter, o transtorno também é grande. Sempre falta e aí não tem jeito. Tem que comprar e tudo fica mais caro. O movimento cai de um lado e cai do outro, tanto comercial, e é ruim para a gente, porque tem que estar lavando mão direto, né? E não tem. Em nota, a Companhia Pernambucana de Saneamento Básico afirmou que investe em novos projetos para dar sustentabilidade hídrica ao Estado, mas não informou se vai suspender o racionamento de água. E depois de 2 dias de panelaços contra e até a favor do governo, hoje os brasileiros se mobilizaram nas redes sociais e convocaram uma homenagem agora à noite para os profissionais de saúde que trabalham no combate ao coronavírus. Algo parecido com o que já aconteceu na Itália e na Espanha, onde os moradores que estavam em isolamento foram até as janelas e aplaudiram médicos, enfermeiros e auxiliares que se dedicam ao atendimento aos doentes. O Grande ABC, que representa 7 municípios da região metropolitana de São Paulo, decidiu suspender gradativamente o transporte público municipal. A medida não afeta a circulação dos trens da CPTM, do metrô e dos ônibus da capital paulista, que já registraram queda de 50% no número de usuários. Todos os dias, milhares de pessoas passam pelos terminais do metrô de São Paulo. Mas, por causa do coronavírus, alguns hábitos tiveram que mudar. Por exemplo, segurar ou não no corrimão. Tem que segurar, porque senão a gente fica à mercê das pessoas que estão passando mais rápido e pode cair também, né? Especialistas recomendam evitar, mas tem hora que não dá para fugir. Se não tem banco para todo mundo sentar, alguns passageiros precisam segurar nos apoios. Às vezes você tem que se segurar e não tem como, então é se prevenir ao máximo e ficar longe das pessoas que estão tossindo, espirrando. E o certo seria todo mundo usar máscara, né? Pelo menos quem está com esses sintomas. Nas plataformas, os monitores dos vagões lembram a importância da prevenção. Algumas pessoas usam máscaras, outras apostam em luvas para se proteger da doença. Estou usando bastante álcool gel, lavando bastante as mãos e a partir de amanhã a minha empresa já adotou o método de todo mundo trabalhar de casa, porque realmente está bem assustador. E não são só os passageiros que precisam ter a atenção redobrada ao pegar o transporte público, viu? No ônibus, por exemplo, o cobrador tem contato direto com o dinheiro que passa de mão em mão o tempo todo e por isso não pode esquecer de higienizar as mãos. A rotina faz com que o Júlio use o álcool em gel a todo momento. Para ajudar a conter a disseminação da Covid-19, o governo de São Paulo reforçou a higienização do transporte público. Eu já entro, sento, tento não segurar nos ferros, desço, já passo álcool em gel e é assim. Tá com medo da doença? Sim, bastante.
Eu e meu marido, bastante. Mesmo assim, a recomendação é que pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco, evitem o transporte público. Na capital, o governador João Dória anunciou que o transporte continuará funcionando normalmente, mas divulgou que o fluxo de usuários já caiu 50%. Porém, em 7 cidades da Grande São Paulo, o serviço será suspenso gradativamente até o dia 29. Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Por causa da pandemia do coronavírus e com as medidas do governo pedindo para a população ficar em casa, os comerciantes agora procuram novas formas de movimentar o próprio negócio. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral tem as informações. Depois de 31 anos, este self-service de Belo Horizonte terá de fechar as portas por tempo indeterminado. O decreto do prefeito Alexandre Calil passa a valer a partir de amanhã para quase todos os estabelecimentos comerciais da cidade. A alternativa encontrada pelo dono do restaurante foi aderir ao serviço de entrega em domicílio, o conhecido delivery. Nós temos a expectativa de vender para, pelo menos, sobreviver, manter a empresa, manter os empregos. Nesta rede de supermercados, o chamado e-commerce não é novidade. O estabelecimento vende produtos pela internet há 7 anos. Mas, desde a última sexta-feira, as compras digitais aumentaram 500%. Para este analista do Sebrae, o momento não é só de crise. O empreendedor ele tem essa característica de se adaptar e ver nesse momento, né, principalmente no delivery, uma oportunidade, né, inclusive de vender mais. Esta loja de conserto de celulares ampliou o serviço de assistência técnica à distância. Com o fechamento das unidades dos shoppings, o número de técnicos que prestam atendimento na casa dos clientes triplicou. E para aqueles clientes que não querem receber o nosso técnico por algum medo, alguma coisa, a gente tem a opção de buscar o aparelho, trazer para o nosso laboratório e realizar a manutenção e devolver no mesmo dia. Breder optou por receber o técnico em casa. Durante o atendimento, o funcionário usou máscara de proteção e luvas. É mais uma opção que a gente tem aí nesse momento que está todo mundo apreensivo. Vamos agora saber qual é a previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite. O primeiro dia do outono será com chuva em boa parte do país, com destaques para a região norte, nordeste e também o sudeste. Por lá, o dia será nublado, com pancadas de chuva em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em São Paulo, o avanço de uma frente fria deixa o tempo instável e com previsão de chuva. A máxima não passa dos 26 graus. No Nordeste, previsão é de chuva forte no interior e o sol só deve aparecer nessa faixa amarela aqui do mapa. Pancadas de chuva no norte e leste do Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o dia fica nublado e não deve chover. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 26 graus. Em Cuiabá, apesar da chuva, pode fazer 35 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Você viu a previsão do tempo com o Igor Silveira. Obrigada, Igor. Os mercados globais enfrentaram mais um dia de incerteza. No Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores fechou em leve alta. O Ibovespa subiu 2,15% a 68.331 pontos. Em dia instável, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira. A moeda norte-americana caiu 1,88% a R$ 5,09. E agora vamos ao quadro É Política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Oi, Mariana, boa noite, Mauro, boa noite a todos. Olha, todas as medidas econômicas anunciadas nos últimos dias pelo governo brasileiro têm o objetivo de facilitar um pouquinho a travessia no deserto, que nas contas do ministro da Saúde e da equipe de Paulo Guedes deve durar cerca de 3 meses. Amanhã, o Ministério da Economia vai anunciar uma nova revisão do PIB e a projeção é assustadora. Segundo eu apurei com uma fonte da equipe econômica, a expectativa é que o país cresça 0 este ano. Alguns bancos, inclusive, prevêem recessão. O ponto mais baixo da crise será o segundo trimestre. Na avaliação dos técnicos do governo, a economia ficará paralisada durante 3 ou 4 meses e depois vai voltando aos poucos. É o que acontece neste momento na China. Mas ainda há muitos pontos de incerteza. Por exemplo, a destruição da atividade nesse período, ou seja, o número de falências e de desemprego, o tamanho da paralisação e a dinâmica da epidemia no Brasil.
Enquanto isso, no Congresso, a medida que enfrenta maior resistência é a que propõe reduzir salário e jornada dos trabalhadores em até 50%. De resto, parlamentares estão muito alinhados em aprovar rapidamente tudo que diga respeito ao coronavírus. Deputados de esquerda propõem um projeto de renda básica emergencial. Questionei integrantes do Ministério da Economia e a resposta foi de que, infelizmente, só há R$ 200 por mês para dar aos trabalhadores informais. Se no passado outros governos tivessem tido responsabilidade fiscal, me disse um técnico, hoje poderíamos dar mais. O governo anunciou o fechamento de toda a fronteira terrestre brasileira com a América do Sul. E entre as novas medidas econômicas estão a antecipação de benefícios ainda não aprovados e a desobrigação de perícia médica presencial. A equipe econômica se concentrou em anunciar medidas voltadas para o atendimento do INSS. O objetivo é fazer com que toda a demanda seja respondida virtualmente e não haja necessidade das pessoas irem às agências, que só funcionarão em esquema de plantão para a resposta de dúvidas. Não será mais necessário fazer perícia médica presencial para pedidos de auxílio-doença. O beneficiário poderá enviar o atestado pelo site ou aplicativo para que o INSS avalie e conceda o benefício. A Previdência ainda dará um adiantamento de R$ 200 para os deficientes carentes que estão na fila do BPC, o benefício de prestação continuada. Evitem ir aos bancos, né? Eles não vão precisar fazer prova de vida. Além disso, sugerimos que eles evitem ir aos bancos para fazer saques dos seus benefícios. O governo ainda prevê que os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos e que tiverem o salário reduzido por causa de cortes na jornada vão receber uma antecipação de 25% do valor que teriam direito caso requeressem o seguro-desemprego. A medida deve beneficiar 11 milhões de pessoas e custar 10 bilhões de reais. Todas essas medidas estarão num projeto de lei que deve ser encaminhado ao Congresso na semana que vem. Elas só passarão a valer depois que forem aprovadas pelos parlamentares. Esse pacote ainda deve prever que o governo arque com os primeiros 15 dias de atestado dos funcionários que tiverem coronavírus. Normalmente, esse período de afastamento por doença é pago pelas empresas. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de juros para pessoas físicas e empresas e a suspensão do pagamento de empréstimos por 2 meses. Para os financiamentos imobiliários, a pausa no pagamento vale para quem tem, no mínimo, 11 parcelas quitadas. Não é necessário provar que foi impactado pela pandemia. Entendemos que essa é uma crise gravíssima, que esta é uma crise que terá não só impacto na parte da saúde, mas na parte da economia, como no mundo inteiro. Começamos com esses 60 dias. Não significa dizer que serão só 60 dias. Se por um acaso essa crise continuar e for maior, a Caixa Econômica Federal ampliará os prazos. Já no Ministério da Justiça, Sérgio Moro ampliou o fechamento da fronteira terrestre brasileira para toda a América do Sul por 15 dias. Fica mantida a passagem de brasileiros e estrangeiros que já tinham autorização e mercadorias. Desde ontem, a fronteira terrestre com a Venezuela já estava fechada. Agora também está proibida a entrada de estrangeiros através da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. O fechamento da fronteira com o Uruguai está sendo negociado. Enquanto isso, no Senado, os servidores deram andamento à implantação do sistema de votação remota. A medida vai viabilizar a votação amanhã do pedido de decreto de calamidade pública. O texto foi aprovado pela Câmara na noite de ontem e permite que o governo não cumpra a meta fiscal determinada para este ano. Esse decreto, que foi votado na Câmara ontem, tem que ser aprovado também no Senado, para que o governo tome medidas administrativas para combater consequências da pandemia. Os parlamentares infectados precisaram de atendimento hospitalar. O senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, está internado, mas, segundo a assessoria de imprensa, não apresentou sinais de gravidade, não tem febre e pode receber alta em poucos dias. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, precisou fazer uma tomografia, passou a noite internado em observação e teve alta pela manhã. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou agora há pouco que o governo também deverá restringir a entrada de estrangeiros de determinados países que chegarem ao Brasil por voos internacionais.
O ministro informou aos jornalistas que a portaria com essa decisão deve sair até amanhã no Diário Oficial, trazendo a lista com os países de onde os cidadãos já serão impedidos no aeroporto de origem de viajarem aqui para o Brasil. Ainda segundo o ministro, essa medida não significa que o Brasil vai fechar o espaço aéreo. Os aviões que vierem do exterior continuarão com acesso normal ao território brasileiro. A partir da meia-noite, a Argentina vai entrar em quarentena total até o dia 31 de março. Policiais e o Exército vão fazer o patrulhamento. O trânsito de pessoas só será permitido em casos específicos, como comprar comida, remédio e tirar dinheiro. Apenas farmácias e mercados ficarão abertos e quem não cumprir a quarentena pode pegar prisão com penas que vão até 15 anos por atentado à saúde pública. Aqui no Brasil, nesta quinta-feira, os clubes São Paulo, Santos e Corinthians disponibilizaram toda a estrutura que tem para ajudar o governo a combater o coronavírus. No Rio de Janeiro, o Botafogo também colocou sua infraestrutura no estádio Newton Santos à disposição das autoridades de saúde. Agora, o esporte. Hoje, o jogador de basquete Mike, do Paulistano, foi diagnosticado com Covid-19. Ele é o primeiro atleta brasileiro com a doença. E faltando 126 dias para o início da Olimpíada de Tóquio, ainda existem dúvidas sobre a realização do evento. Apesar de receber críticas de atletas e confederações pelo mundo, o Comitê Olímpico Internacional ainda não desistiu de realizar os Jogos Olímpicos no Japão. Por enquanto, as disputas serão entre os meses de julho e agosto deste ano. O COI estabeleceu 2 princípios fundamentais para a organização dos Jogos e a tomada de decisões: proteger a saúde de todos os envolvidos e apoiar a contenção do vírus, para proteger o interesse dos atletas e do esporte olímpico. Esses princípios vão orientar a tomada de decisão do COI nos próximos 4 meses. Em meio a indecisões, aconteceu hoje na Grécia a cerimônia de entrega da tocha olímpica. O evento foi realizado com portões fechados. A expectativa é que a tocha chegue ao Japão nesta sexta. O início do tradicional revezamento está programado para o próximo dia 26. Se nada mudar, a tocha vai passar por 47 cidades ao longo de 121 dias, até a abertura dos Jogos no dia 24 de julho. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer um conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. Confira lá. Uma boa noite e até amanhã. Obrigado pela companhia. Boa noite para você.